Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Espero que vocês tenham perguntado, se não tiver perguntado vocês, sim. Bom, hoje eu trouxe para vocês um vídeo explicando sobre a tão famosa Carta de Caminha. Esse nome é um pouco estranho. A Carta de Pero Vaz de Caminha, que é também conhecida como a certidão do nascimento do Brasil, do descobrimento do Brasil. Bom, antes de começar a falar um pouco sobre a carta, eu queria falar para vocês um pouco sobre o quinquismo, que é o período que o Brasil está vivenciando nesse momento e foi o período que essa carta ficou inserida dentro. Então, de uma forma rápida e sucinta, o quinquismo foi um período que aconteceu no Brasil, mas ele não é brasileiro em si, porque essas cartas, esses relatos, essas crônicas principalmente, eram feitas para ser enviadas para o rei de Portugal, porque era ele, vocês sabem, se vocês estudaram história, espero que sim, que Portugal e Espanha eram responsáveis pelo Brasil, Tratado das Tordesilhas, e Portugal, ele queria saber como era a situação da terra, das condições naturais, dos recursos naturais, e ele também queria saber sobre o povo, sobre os índios, que ele nomearam de índios, para uma curiosidade, caso vocês não saibam, que chegaram aqui no Brasil, eles nomearam de índios, porque eles acreditavam ter chegado na Índia, mas eles tinham desviado o caminho e chegado no Brasil. Mas mesmo assim, o nome dos nativos que viviam aqui antes de 1500, que foi o período de descoberta do Brasil, continuaram sendo chamados de índios. O quintismo é conhecido por sua literatura informativa e catequizadora, ou catequista, tanto faz. É conhecida como informativa pelo que eu falei anteriormente, porque eles estavam literalmente informando que eles viram pela primeira vez que chegaram a esse novo mundo, ao Brasil ou às Índias para eles. E também uma linguagem, uma literatura catequista, porque o principal motivo, o principal objetivo deles para continuar no Brasil era para trazer uma nova cultura, uma forma de viver correta para eles, que seria uma forma de viver europeia, um pensamento totalmente eurocentrista. E aí eles queriam passar aquele conhecimento para os nativos, e o principal deles era catequizar, que era trazer a religião católica, que era a que era pegada em Portugal, e trazer para esses nativos que não teriam uma cultura na opinião deles. No caso, a gente sabe que sim, eles tinham seus rituais, sim, eles cultuavam seus deuses, tinha sim uma religião, não uma religião formada como a gente tem hoje, como catolicismo, umbandismo e entre outros, mas tinham a cultuação de seus deuses. É nesse período que a gente vai ter a entrada de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi uma importante pessoa, literalmente pelo que eu falei lá no começo do vídeo, porque ele escreveu a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Caminha, onde ele contava para o rei de Portugal tudo que ele tinha encontrado nessa nova terra que eles tinham avistado e que eles tinham nomeado como a terra deles, né? Porque já que eles chegaram primeiro, entre aspas, porque poderia ter alguém chegar primeiro. Mas quem noticiou foi eles, quem descobriu tinha sido eles, então eles queriam constatar que aquilo era dele e mostrar para o rei de Portugal o que eles tinham encontrado. E aí é que entra o nosso famoso Pero Vaz de Caminha. Agora vamos conhecer um pouco da carta de Pero Vaz de Caminha, alguns trechos e a importância dela e sobre o que ela falava, principalmente na minha visão e na visão de muitos historiadores e de outras pessoas também que não seguem esse rumo. Diferente da noção que a gente tem hoje em dia de que os índios sim tiveram resistência, os nativos tiveram sim resistência, na carta de Pero Vaz de Caminha, pelo seu primeiro vista, no seu primeiro ideal, no seu primeiro conceito pré-definido, ele acreditou que aquele povo seria um povo passivo, seria um povo que ele via a inocência naquele povo. Eu vou colocar um trecho aqui embaixo que ele fala basicamente, dá para ser entendido, que as mulheres eram nudez, né? Elas não tinham o hábito de se vestir, isso é um hábito totalmente europeu que passaram para os nativos. E ele relata que aquele povo era mais puro que Adão e Eva, que a gente sabe da história bíblica, etc. Era mais puro que eles. E aí também já entra um problema nessa questão, que como as mulheres eram puras, elas viviam nuas, acontecia muito a questão do abuso sexual delas. E enfim, eles viam aquele povo como um povo que seria passivo para aceitar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de ideal ou qualquer coisa que os portugueses, os europeus quisessem pregar em cima deles. Mas a gente sabe hoje em dia que não foi bem assim. Mas mesmo assim, Pero Vaz de Caminha, pela sua primeira vista, ele deduziu que aquele povo seria um povo fácil de ser dominado, um povo que não teria resistência alguma, e se tivesse seria uma resistência mínima que conseguia facilmente, pela conversa, pela lábia, fazer com que eles aceitassem a cultura e as imposições que os portugueses fizessem em cima deles. Outro fator também é que eles não tinham muita esperança em relação a
ouro, ferro, prata ou qualquer tipo de mineral, porque o objetivo deles era chegar na Índia, porque na Índia sim tem aquelas riquezas naturais, tem as riquezas minerais e tem as especiarias, que é uma coisa que a gente estuda em história, que a Índia é o lugar das especiarias. Eles vieram para o Brasil porque eles queriam pegar as especiarias das Índias e acabaram desviando o caminho, etc. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, que eles perceberam que não era realmente a Índia, que era outro lugar que eles tinham descoberto, depois que ele patenteou como o Brasil fosse um país de Portugal, uma colônia de Portugal, a gente sabe isso na história, ele já tinha só o objetivo de catequizar os índios, de mostrar para aquele povo o que de verdade era uma cultura, ensinar aquele povo a viver, entre aspas, viver de um modo eurocêntrico, que eram os modos que eles vivenciavam em Portugal, já que Portugal fica na Europa. Então eles não tinham muito essa coisa tipo, chegamos aqui no Brasil, vimos que tem muito recurso natural. Isso eles ficaram, é outro ponto, os recursos naturais, eles ficaram também muito surpreendidos, eles ficaram muito impressionados com os recursos naturais que aquela terra podia oferecer. Tanto, eu vou colocar uma imagem aqui do lado, que foi uma vista que eles tiveram quando eles chegaram aqui no Brasil, que é uma vista, assim, excepcional, muito bonita de verdade. Então eles realmente se encantaram por aquilo. Basicamente, os pontos principais foram esses. O primeiro, que foi o primeiro que eu falei, eles acreditavam que aquele povo seria um povo inocente, seria um povo que seria passivo e que não teria nenhum tipo de resistência a qualquer imposição que os portugueses, de modo eurocêntrico, quisessem colocar neles. Então, esse é o primeiro ponto e um dos pontos mais importantes, que é um ponto que vai ser desmistificado por outros autores. Eu vou até tentar achar o link de entrevistas, de textos, PDFs, que falem outras cartas também, além de Peru Vaz de Caminha, que depois que eles conhecem, depois que eles visitam, que eles percebem o que de fato está acontecendo, eles notam que os índios, os nativos, tinham sim uma forma de resistência. Então, nesse quesito, Peru Vaz de Caminha foi totalmente desmistificado. O segundo ponto é que eles não estavam aqui, depois que eles descobriram que aqui não era a Índia, eles não estavam aqui por motivos de recursos minerais, sim de recursos naturais e de catequizar os índios. Ou seja, eles não queriam saber se aqui tinha recursos minerais, porque na cabeça deles não tinha. O que eles queriam chegar na Índia. Então, se aqui tivesse ou aqui não tivesse, não era um motivo para eles ficarem aqui. O motivo de fato era catequizar os índios e mostrar para os índios uma cultura eurocêntrica, uma cultura de Portugal. E um terceiro ponto, por último, mas não menos importante, é que uma coisa que eles ficaram vislumbradas quando chegaram aqui foi uma coisa que eles se apaixonaram de primeira vista. Inclusive eu botei uma imagem lá atrás, foi os recursos naturais que o Brasil tinha a oferecer, porque a gente sabe que o Brasil, apesar das dificuldades socioeconômicas de ser um país emergente, nem subdesenvolvido nem desenvolvido, ele é um país emergente que está em condições medianas, mesmo ele apresentando uma economia não desenvolvida, ele tem uma riqueza enorme, é um dos países, não vou dizer que é o mais rico, mas um dos mais ricos em questão de fauna e de flora. A gente sabe que tem um ecossistema enorme brasileiro e é muito bonito de verdade. Então, eles realmente, uma coisa que eles vislumbraram bastante e gostaram bastante de ver foi os recursos naturais que o Brasil tinha sim a oferecer. Vou deixar aqui no final, só para finalizar, alguns trechos da carta de Peru Vaz de Caminha, que é uma carta assim que eu recomendo, principalmente para quem está estudando esse assunto, cientismo. Não é um assunto complicado, mas para conhecimento nunca é demais. Então, para aumentar o conhecimento, é bom que vocês leiam, porque é tanto que eu falei algumas vezes durante esse vídeo, que ela é considerada como a certidão de nascimento do Brasil. Então, a gente sabe e percebe por aí que ela tem sim uma grande importância. Eu vou tentar achar o PDF, deixar aqui na descrição, então vocês acessem aqui embaixo, é só rolar a tela para baixo, tem descrição. Eu vou tentar achar o PDF com a carta de Peru Vaz de Caminha e tentar achar também de outros historiadores que desmistificaram a carta de Peru Vaz de Caminha, de que o povo não era um povo tão inocente no sentido de não ser totalmente passivo às imposições, porque o povo apresentou sim resistência, mas Caminha não podia perceber a primeiro olhar, à primeira vista, que aquele povo ia ter resistência. Então, não é que ele foi errado, mas pela primeira vista, os olhos acabaram enganando. Não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para aquele amigo que está passando por uma dificuldade nesse assunto ou que quer ter mais conhecimento. E não esqueça, se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que quando tiver um tempinho livre, eu passo para responder todos vocês. Se vocês quiserem, eu gravo uma parte 2 desse vídeo. Foi isso. Beijos. Não posso colocar a mão na boca, gente, não coloque a mão na boca. E até a próxima. Tchau!